Olá, irmãos em Cristo. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos sobre o que todo mundo está necessitando hoje. Falar de Jesus, falar de Deus, falar de nós. Sempre agradecida por essa oportunidade que o Lar Espírita nos dá de compartilhar alguns ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Mas antes que nós comecemos a nossa dissertação do capítulo, vamos aquietando os nossos corações, buscando através da nossa mente a ligação com a espiritualidade maior que está à volta de cada um de nós, saudando os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos protetores, buscando a luz, como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Jesus é a nossa luz, a nossa redenção. E assim, vamos à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, do mal. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos trabalhar com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12, motivos de resignação. Esse capítulo fala bem-aventurados os aflitos, fala da justiça das aflições, das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E que nós precisamos nos resignarmos com o que hoje nos apresenta dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, esses embates que muitas das vezes a gente tem, não é? Aflições. Quem não as tem? Mas a gente tem que entender que são aprendizados para o nosso espírito evoluir, crescer para Deus. E é essa que é a nossa busca, né? Então, como vamos entender essas palavras de ser bem-aventurados por estarmos em aflições? Porque serão consolados. E onde está o consolo? Esse consolador que Jesus já falou, que quando ele fosse partir, que os apóstolos estavam todos preocupados, né, na última ceia, ele dizendo que ia partir. Aí ele fala: eu vou partir, mas eu vou enviar um consolador prometido. Então, uma das bem-aventuranças somos nós somos bem-aventurados por conhecer a doutrina dos Espíritos que nos dá esse Consolador prometido. Da gente entender por que sofremos e por que não devemos fazer ninguém sofrer. Então, o que significa resignação? Aceitar pacificamente as situações difíceis que nós temos no nosso dia a dia, sem revolta, porque não adianta se você se resignar, entender, não aceitar e se revoltar. Aí o compromisso fica maior. Tem que ser também nem uma aceitação passiva. Às vezes, né, a gente pensa assim: ah, não, eu vou aceitar, mas o coração não aceita. Racionalmente a gente até quer, mas o coração não aceita perdoar, muitas das vezes, né? Porque o perdão também é uma das aflições para que a gente possa pedir, né? O orgulho às vezes impede que a gente tome essa atitude tão bonita, pedir perdão, né? Pedir o perdão. A gente sempre fala de eu perdoar, mas o pedir o perdão também é muito bom, né? Não só perdoar.
Bom, é uma atitude de suportar as dores físicas, as dores morais que nós estamos vivenciando dentro da sociedade, dentro da família, tristezas, infortúnios que também acontecem, não é? Receber uma notícia, às vezes, da perda de um amigo, de um ente querido da família. Sim, nós já temos a capacidade, o entendimento de aceitar essas notícias, não se conformando, não é conformidade, a gente não quer a conformação, mas a resignação, porque a gente entende que somos espíritos encarnados, que já tivemos outras vivências em outras vidas e que estamos novamente aqui no aprendizado. Não estamos ainda, né? No nosso planeta de provas e expiações, buscando um salto agora, que já começou há alguns anos atrás, um planeta de regeneração. Mas para regenerar é preciso ter esse cuidado de sanar as nossas feridas morais e as nossas feridas também físicas e espirituais. Então nós estamos buscando essa mudança de resignação e que a dor é um convite, aliás, também um presente de dívidas passadas. Mas como vamos entender dívidas passadas? O nosso entendimento espiritual, do nosso espírito, ainda é muito vago, não é? Nem toda a população entende. Nós entendemos e ainda não conseguimos colocar tudo em prática. Imagina quem não entende. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos de bem ou de não bem são responsabilidades nossas. Nós temos que não cobrar a quem nos fez mal. Porque cada um, Jesus fala, cada um segundo as suas obras. Se eu vou cobrar, não cabe a mim. É isso que a doutrina traz para a gente se resignar. Cada um vai ser responsável pelas suas atitudes. Principalmente se faz sofrer outras pessoas. Porque essa dor é a oportunidade da cura do nosso espírito. Antes que Jesus viesse, né? Nós éramos espíritos ainda muito mais ignorantes. Moisés trouxe todos os ensinamentos dos 10 mandamentos, que foi a primeira revelação, mas por pouco tempo ele conseguiu contornar aqueles problemas que estavam acontecendo naquela época. Ele criou os 10 mandamentos numa pedra, numa tábua, não é? E deu leis para que as pessoas seguissem para conseguir não passar por tantas aflições. Amar a Deus, amar ao próximo, não desejar a mulher do próximo, nem as coisas do próximo. Então ele deu um caminho para que a gente pudesse seguir. Mas como nós somos espíritos ainda muito infantis, com o passar do tempo, o nosso espírito foi esquecendo disso e a vivência, convivência de muitas dores, às vezes, de muita ignorância, de muito orgulho, de muita incompreensão, nós vamos tomando atitudes que, em primeiro lugar, pode atingir o nosso próximo. Através da palavra, uma palavra maldita. O que é uma palavra maldita? Uma palavra que não é boa, não é? Pode prejudicar primeiro quem fala. Pode prejudicar aquele que foi o nosso alvo. E ainda pode criar um mal maior. Então é nesse sentido que a gente tem que entender que, com o Consolador prometido,
Não cabe a nós cobrar do nosso irmão, pessoalmente, alguma coisa. Por quê? Como eu disse, a cada um segundo as suas obras, nós acreditamos em reencarnação, acreditamos que tudo que eu fizer de mal hoje ou de bem, não é que vai ser cobrado. Eu, através do conhecimento que a gente vai adquirindo, porque se eu faço sofrer, com o entendimento que eu tenho, e sabendo da responsabilidade de ainda fazer sofrer o meu irmão, um familiar, um amigo, até um inimigo que a gente também pode ter, não é? A gente vai, se tem conhecimento da lei, não cabe a nós cobrarmos isso. Porque o primeiro, como eu disse, nós vamos ser atingidos. Então precisamos ter essa renúncia, né? Essa resignação de cobrar. Não é cobrança que precisa. Nós precisamos de conhecimento, entender as situações que cada um está vivenciando. Nós somos espíritos, todos criados por Deus, puros, simples, ignorante. Ignorante. Ignorante é uma palavra de falta de conhecimento. Eu ignoro os conhecimentos, principalmente os conhecimentos de Deus. Porque Deus não castiga. Então, eu, sabendo, tendo a consciência de que fiz um mal a alguém, às vezes até sem querer, não dá um remorso, a gente fica muito angustiado. Poxa, por que eu falei aquelas palavras? Foi uma palavra que não foi bem dita. Prejudiquei aquela pessoa. Às vezes a gente reclama demais. Ou porque faz sol, ou porque está chovendo, ou porque a gente queria que alguém fizesse alguma coisa do jeito que a gente quer e não do jeito que ele quer fazer e que ele sabe fazer. Nós não somos referência. Então, quando a gente entende que eu errei, eu pequei, né? Pequei entre aspas, contra o meu irmão, que é aquele irmão mais próximo, familiar. A gente sabe que cada família que está conosco, cada espírito são provas. O que é prova? Eu preciso estar convivendo com aquela pessoa para aprender paciência, tolerância, resignação, amor, paz. E aquela pessoa é a minha prova. Então, com certeza, a gente pede paciência, o que vai aparecer para nós? Um pacotinho de paciência, eu vou comprar na farmácia? Não, vai aparecer motivos para me tirar a paciência. Então não adianta você, Deus me dê paciência. Ele vai te dar sim, provas. Pelas provas, para a gente ter paciência. Tem uma historinha que eu acho muito interessante, que eu ouvi, de que muitas das vezes a gente não tem muito discernimento de como a gente age, não é? Então tem uma história de 3 amigos desde a infância. Brincavam junto, foram para a escola junto, tudo faziam junto. Eles eram vizinhos ali daquela rua. Aí chega um momento, cada um foi trabalhar, conheceram suas esposas, casaram e combinaram de viver mais juntos, né? Procuraram um terreno no mesmo local ali onde eles moravam e cada um fez uma casa. Os 3 fizeram as suas casas. E a vida foi sendo, cada um convivendo muito bem. Até que o vizinho da direita com o vizinho da esquerda se desentenderam e cada um foi para o seu lado. Eram muitos amigos, mas viraram inimigos. E o do meio ficou sem entender o que estava acontecendo, mas ficou quieto. Ele falou assim, não vou questionar. Mas passou um tempo, o da direita chegou nele e contou toda a situação que tinha sido vivenciada ali. Porque um falou isso, porque o outro falou isso. Várias coisas, ofensas, tudo.
Aí ele falou que tinha tomado uma atitude e ele pergunta: você acha que eu agi errado? Ou eu agi certo? Não, eu acho que você agiu certo. E ele foi para casa e o outro ficou lá. Mas ele tinha uma testemunha na casa dele. A sua esposa estava ouvindo tudo na cozinha. E ficou quieta, não abriu a boca. Passou um tempo, o vizinho, o amigo da esquerda também veio conversar com ele, porque ele estava magoado com o outro amigo. E contou a sua versão do fato. E perguntou ao amigo: você acha que eu estou certo ou errado? Ah, você está certo. E foi embora. Aí na cozinha, a esposa, que tudo ouvia, chegou e falou para o marido: um conta uma história, o outro conta outra história do mesmo fato, e você diz que os dois estão certos? Isso é hipocrisia. Aí ele olha para a esposa e fala: você está certa. Então, muitas das vezes a gente tem embates, e esses embates é para o nosso crescimento. Então, essas dificuldades que a gente enfrenta é para ver como a gente se sai dessas dificuldades, não é? Então, raiva, desespero, mágoa, para que guardar? Mágoa é uma má água, é uma água ruim. E eu sou mais água, não é? Nós somos 70% de água. Então, eu vou, nesses meus desesperos, acabar sujando o meu corpo físico, posso ficar doente, né? Ai, eu fiquei magoada, meu coração. Então, quando nós entendemos esses nossos sentimentos, abrimos espaço para nós nos transformarmos serenamente, profundamente. E quais são essas dificuldades? Como eu vou me aceitar? Aceitar não significa cruzar os braços durante as injustiças ou limitações. É de correr atrás para poder resolver as injustiças, mas de uma maneira pacífica. Nas nossas limitações de entendimento, buscar conhecimento. Ato de admitir a realidade como se apresenta, com lucidez, e não mudá-la. Porque, como eu coloquei, cada um tinha uma maneira de entender o mesmo fato, né? Então, mas eu tenho que ter a lucidez de entender quem está falando de um jeito, porque cada um é cada um. Cada um tem a sua bagagem. O autoconhecimento é importante. Nós só podemos transformar a nós quando a gente reconhece que tem aquele problema para resolver. Aí sim a gente busca a transformação. A gente não busca o lar espírita luz e amor para aprender, ter conhecimento para poder lidar com as nossas aflições? Bem-aventurados os aflitos, aquele que corre atrás para entender as aflições, aceitar as nossas falhas, reconhecer as nossas emoções e sem também nos julgarmos. Ah, eu errei, não devia ter dito aquilo. Primeiro eu vou tentar uma reconciliação, me explicar com a pessoa, mostrar que eu não estava bem naquele momento. Pedir perdão, sim. Então, não aceitar uma característica de espíritos equilibrados que compreendem as leis da vida, mas não encaram as oportunidades que a gente tem para viver isso. Ah, eu aceito isso, mas viver é diferente, né? Viver é quando a gente vai ser posto a provas. E se a gente não se revolta, não nega a nossa inferioridade que ainda a gente tem, isso traz uma paz íntima. Eu falo assim: eu errei, Senhor.
Sim, eu vou ter outras oportunidades, com certeza. Lição não aprendida, lição repetida. E aí a gente vai encontrar o equilíbrio, a serenidade, eliminando os sentimentos que nos atingem em primeiro lugar. A ira, a raiva, pode dar até um ataque cardíaco, o coração para, né? Sim, nesses momentos vamos tentar sair desse ambiente físico que provoca isso. Se não conseguirmos sair do nosso sentimento, elevar o pensamento a Deus e pedir: Senhor, me ajude, me dê forças. É nesse sentido que nós temos que ter essa resignação, porque eu ainda sou um espírito a caminho da luz. Os nossos irmãos também a caminho da luz, e cada um no seu estágio. Obrigado pela oportunidade de mais esse momento de luz e amor. Se conosco, Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos seus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua luz. Assim seja. Francisco Cândido de Xavier, através do Espírito de Meimei. Ficamos na paz e que essas energias de paz possam envolver os nossos corações, os nossos lares, o nosso planeta, auxiliando Jesus e os seus trabalhadores. Graças a Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.